Salve, meu povo! Vamos então para a nossa aula sobre equipamentos de redes. Vou colocar na tela aqui para vocês. Isso aí. Opa, vamos lá. Aí, ok. Vamos falar então sobre os equipamentos de rede, hub, switch, roteador e etc. Tudo bem? Mais uma vez a nossa nota sempre importante, dizer que as marcas pertencem aos seus detentores e etc. E vamos lá. Pessoal, lembra que a gente falou um pouquinho sobre as camadas de redes? Lembra que você aprendeu sobre a estrutura do protocolo TCP/IP? Então, para você conseguir encaixar o equipamento de rede dentro dessa estrutura. Encaixar como assim, professor? Encaixar dentro lá do princípio de funcionamento da arquitetura de protocolo. É mesmo? É. Vou colocar aqui para vocês, então, antes de começar a escrever, vou até abrir uma página aqui para a gente fazer essa pequena revisão. Vamos colocar aqui, 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 aqui. Isso. Salve, salve. Vamos lá, agora deu. Deixa eu ver. Tô aqui bonitinho, tá tudo certo? Tá. Vamos lá. Pessoal, aqui, ó. Olha só, vamos fazer uma revisão do TCP/IP. Beleza? Uma revisão do TCP/IP. Certo? Certo. Vamos lá. Você se lembra que o TCP/IP é um protocolo que possui as 5 camadas, e o que eu acho, inclusive, que já está definido aqui, ó. Tá lá. Ele possui as 5 camadas, certo? E eu quero saber o seguinte, qual que é o nível de inteligência, qual que é o nível de interatividade, qual que é o nível de ação dentro do protocolo? Aqui, apenas sinais elétricos. Aqui eu já entendo bits. Aqui eu já entendo um pouquinho mais, tá bom? Já começo a entender algum tipo de informação, pacotes. Bom, se eu entendo bits, eu vou chamar isso aqui então de quadro. Presta atenção numa outra informação importante que precisa ter aqui. Como eu só entendo sinais elétricos, eu não tenho informação ou dado nenhum aqui. Então, não tem nenhum tipo de endereço. Não entendo nenhum tipo de endereço. Nos bits, eu já entendo o quê? O endereço físico. O endereço MAC, tá? Que é o endereço físico aí da estrutura do pacote. E aqui, nos pacotes, eu vou entender o endereço IP. Ou seja, vamos escrever assim. Vou entender o endereço IP, ou também chamado endereço lógico. Bom, acima disso, nós teremos também outras informações importantes. Por que eu coloquei essa camada, essa pilha? Eu vou ter que voltar aqui para a gente estudar por aqui, então, ó. Por que eu coloquei a camada física? Por que eu coloquei a camada de enlace? Por que eu coloquei a camada de rede? E eu coloquei aqui alguns elementos, alguns dispositivos. Aqui, sinais elétricos, apenas só revisando lá para eu escrever mais, tá? Sinais elétricos, endereço físico, também chamado de MAC. Aqui ele entende endereço lógico, também chamado de IP. Beleza? E o que ele consegue fazer? Aqui ele simplesmente não entende endereço nenhum, então ele replica tudo, replica o sinal. E quem é que trabalha replicando o sinal aqui nessa estrutura? Quem é que trabalha replicando o sinal aqui nessa estrutura? Nós temos equipamentos do tipo hubs e repetidores. Só que aqui na camada de enlace, ele já entende um pouquinho, ele entende o endereço físico. Então ele consegue direcionar.
ele não replica totalmente o sinal. Quando não tem jeito, ele faz o chamado broadcast, tá? O replicar o sinal aí você chama de broadcast. Bom, aqui não. Aqui ele pode endereçar dentro da rede. E quem é que faz isso? Endereça dentro da rede local. Dentro da rede local ele consegue entender a diferença entre uma porta e outra. Quem é que faz isso? Switch e as bridges, as pontes. E o endereço lógico? Aqui ele já consegue entender da rede local para fora, num universo um pouco maior. Então, aqui ele consegue ligar várias redes. Quem é que faz isso? O roteador. E quando ele começar a ter mais inteligência que isso, ele começa a analisar o pacote, começa a saber se esse pacote é bom ou não é para minha rede, se esse pacote é interessante ou não, aí você começa a subir as camadas aqui, ó. Aí você começa a ter aqui proxies, gateways, você começa a ter firewall, beleza? Você começa a ter equipamentos que têm uma inteligência de nível de transporte e aplicação aí embutido. Por exemplo, um firewall pode olhar a porta 80 e falar, esse pacote não pode entrar. Um firewall pode filtrar a porta 25. Um gateway pode pegar de uma porta e mandar para outra. Então, nós já temos uma inteligência lá no nível de aplicação. Tudo bem? Ou pode controlar o tráfego, simplesmente no nível de transporte. Bom, o nosso objetivo aqui é estudar essas três primeiras camadas aqui, tá? Vamos focar neles. Vamos falar então do primeiro elemento, da primeira camada. Só lembrando, de baixo para cima, em ordem de inteligência. Inteligência na rede. Quem está na camada mais embaixo, aqui é mais, e aqui é menos. Quem está na camada mais embaixo é menos inteligente. Então aqui estão hubs e repetidores. Depois nós temos switches e pontes. Depois nós temos roteadores. Ou pense em termos de camada. Eles estão na camada física, o outro está na camada de enlace, o outro está na camada de rede. Ok? Aqui apenas sinais. Aqui endereço MAC e aqui endereço IP. Beleza? Esses dois aqui, nível local, ou seja, uma rede LAN. E esse aqui, interredes. Redes MAN WAN. Ok? Ótimo. Vamos a eles? Vamos a eles? O hub e o repetidor. Presta atenção numa coisa. Todo hub tem dentro dele, na rede local, o padrão de ser um repetidor. Mas nem todo repetidor é um hub. Por quê? Porque o repetidor ele faz apenas a segmentação da rede. Tá certo? Ótimo. O hub é um dispositivo que apenas serve como uma extensão. Como assim, professor? Eu tenho aqui um fio para carregar meu celular, ele é muito curto. Aí eu quero estender, esticar. Ou seja, eu quero que o sinal elétrico lá da tomada venha mais distante. Então, eu vou colocar uma extensão. Ou seja, o sinal elétrico que está vindo da tomada vai vir exatamente igual amplificado até chegar onde eu quero. Qual é a inteligência disso? Nenhuma. Então, presta atenção numa coisa. Eu tenho aqui um sinal elétrico, um pulso, e simplesmente o que o hub faz é replicar esse sinal.
Pode acontecer que o sinal, presta atenção, pode acontecer que o sinal venha chegar um pouco regenerado, né? O ideal era assim, e o que está chegando é assim, menor. Aí o hub vai o quê? Vai amplificar outra vez. Mas, professor, se o sinal tiver ruído, o ruído será amplificado também. Ele simplesmente replica, ok? Ok. Qual a inteligência disso? Nenhuma. Qual é o problema disso aí? É esse aqui, ó. Vamos lá. Bom, características a saber. Características a saber. É um dispositivo que amplia o tamanho máximo da rede, mas existe uma limitação, tá? Existe uma limitação. Trabalha na camada física do modelo OSI. É importante saber, trabalha na camada física, portanto, só repete sinal elétrico. Entende a informação como sinal elétrico, já falamos. Não pode ser usado para ligar segmentos de redes que operem em arquiteturas de redes diferentes. Por quê? Porque a forma do pacote, ou seja, o tempo de bit, vai ser diferente de uma rede para outra. O tempo de bit, a rajada do bit é diferente no Ethernet e na rede token. Então você não usa um hub para isso. E todo hub é um repetidor, mas nem todo repetidor é um hub por conta da segmentação. Vamos desenhar. Olha o que acontece. O hub, ele simplesmente trabalha fazendo broadcast. Ok? Como ele trabalha fazendo broadcast, você vai ter o computador 1, 2, 3, 4. Quando ele envia um elemento para o hub simplesmente pega esse sinal e replica para todo mundo. Todo mundo recebe. Aí só o computador destino é que fica com a informação. Vou tentar desenhar aqui, ó. Imagina que está todo mundo ligado nessas portas. Imagina que está todo mundo aqui no barramento do hub. Vai ficar mais bonitinho. Né? Ok? Quando o computador 1 envia o sinal aqui, esse sinal ele simplesmente é replicado aqui dentro. Aí o 4 fala, esse sinal é para mim. Porém, a rede fica ocupada. A rede fica toda ocupada. Enquanto um transmite, os outros precisam ouvir, os outros precisam esperar. Certo? Isso é um problema, porque olha para esse negócio aí. Quanto mais gente, maior é o tempo de espera. Ou seja, você perde desempenho. Por quê? Porque se um transmite, os outros têm que esperar. Porque se dois transmitirem ao mesmo tempo, vai acontecer o que nós chamamos de colisão. Aí você tem que executar um processo na camada de enlace, ok? Através do protocolo chamado CSMA-CD, para resgatar o processo da colisão. Ótimo. Pensando nisso, então, o que nós temos? Nós temos que esse cara é bom para poucos equipamentos. Tá? Ele é bom para poucos equipamentos. E se fosse um repetidor, professor? É que o repetidor, você vai ter aqui um segmento de rede, você vai ter aqui uma rede, e aí você quer replicar esse sinal para uma outra rede. Qual que é o problema disso aí? O problema disso aqui é que se o computador está aqui, ligado aqui no equipamento, no hub, se esse computador manda o sinal aqui, esse sinal vem para cá, ele simplesmente, o repetidor vai pegar esse sinal que ele veio e encaminhar para essa outra rede. Não filtra nada. Ou seja, ele simplesmente repete do que está lá. Isso é ruim porque você vai atrapalhar a comunicação de todo mundo. Como é que a gente fez para melhorar esse processo? Nós criamos equipamentos que subiram uma camada, ou seja, amplia o tamanho máximo sem replicar completamente o sinal na rede. Por quê? Porque ele entende algo mais. O que ele entende algo mais? Na camada de enlace, aqui link de dados é o mesmo que enlace. Na camada de enlace, ele vai entender o endereço MAC. Ah, então se ele consegue entender o endereço físico, ele pode transmitir direto para o endereço físico destino, sem precisar ocupar toda a rede. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, se ele entende endereço físico, ele consegue ligar a redes de arquiteturas diferentes também. Por exemplo, na sua casa, nesse momento, você deve ter lá um switch, que você chamou carinhosamente de roteador Wi-Fi, que está ligando o seu computador no Wi-Fi, ou seja, que é uma arquitetura. Essa arquitetura aqui é Wi-Fi. E você também deve ter um computador ligado aqui no cabo, para aproveitar o que há de melhor na internet.
Essa arquitetura aqui é a arquitetura Ethernet. Logo, a informação sai daqui, vem para cá, com duas arquiteturas diferentes, uma Wi-Fi e outra Ethernet. Quem fez essa coisa abençoada acontecer? Um switch. Não, professor, não é o roteador? Não, não é o roteador. O roteador é só para ligar todo mundo aqui, através de um equipamento, à internet. Esse é o papel do roteador. Então, aqui dentro desse equipamento, tem uma porta de roteamento, mas o equipamento como um todo é um switch, para ser utilizado na rede local. E a ponte? A ponte, a única diferença é que ela não vai ter esse processo de interligar vários computadores numa mesma rede. Você só vai o quê? Ligar segmentos de redes aí para estender o tamanho da rede. Só que a diferença entre a ponte e o repetidor, lembra que o repetidor ele mandava o sinal para cá? Nesse caso, na ponte aqui, ó, você tem aqui uma rede. Você tem aqui uma rede, computadores na rede aqui. A ponte, ela simplesmente, os computadores estão aqui, a ponte, se a informação é desse computador aqui para esse computador aqui, a informação vem e fica. A ponte pega e bloqueia, a ponte não abre. Agora, se a informação é do computador 1 para o computador 6, aí a ponte deixa passar para o computador 6. Essa é a diferença da ponte para o repetidor. Agora, vamos pegar um switch que também é uma ponte, que faz isso dentro de um ambiente só. Ou seja, aqui você vai ter um switch controlando esses caras. Olha aí como é que ele funciona, ó. Não deu, né? A animaçãozinha tá de fora. Então o computador 1, 2, 3, 4, manda o pacote para cá. O switch entende que o destino é o computador 4. Então, só manda o pacote para o computador 4. Que legal, professor. Enquanto isso, o computador 2 pode mandar um pacote para o computador 3, por exemplo, que está livre, que não está ocupado. Pode. Se o computador 2 quiser mandar para o computador 4, na hora que o computador 1 estiver mandando, não vai dar. Vai dar uma colisão. Mas para outros computadores da rede, ou seja, eu posso ter mais de uma comunicação ao mesmo tempo? Sim, posso ter mais de uma comunicação ao mesmo tempo. Fechou? Entendeu como é que funciona o switch? Ok. Por isso, professor, como é que ele sabe que o computador 1, como é que o switch sabe que o computador 1 está mandando para o computador 4? Porque todo mundo aqui tem o endereço MAC. Então, o switch lê o pacote e fala assim, no pacote está escrito endereço MAC do computador 4. Ele fala, entendi, MAC 4. É aqui. Beleza? Você entendeu a importância de você atuar em uma camada acima, onde você consegue entender aí os outros elementos? Legal, vamos pro próximo. O roteador, o router, tá? Qual que é a diferença? Agora ele consegue entender toda a estrutura longeva da rede. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre eles, então. Mas é um dispositivo que serve para ligar redes diferentes. A internet é baseada, né, em roteadores. Os nós da internet é baseado em roteadores que estão interligados. Aqui está a sua rede, aqui está a sua rede local. E se eu quiser mandar, sei lá, para uma outra rede local que tem lá um servidor web, você vai passar por roteadores. Então, a internet é uma estrutura cheia de roteadores. E é por isso que você precisa do endereço IP, porque você vai endereçar aqui para o roteador de saída para ele entender que o IP está, né, sendo roteado por esse cara aqui. Legal. Então, ele entende a informação como datagrama, ou seja, consegue ler o endereço IP de cada pacote, isso mesmo. Trabalha com troca de tabela de roteamento e trabalha com protocolo de roteamento. O protocolo de roteamento pode ser menor caminho ou melhor caminho, também chamado de caminho mais ótimo. Entenda. A primeira coisa que ele faz é entender qual é o menor caminho.
E aí, dependendo do protocolo de roteamento, ele vai entender qual é dos menores caminhos, se o menor caminho é o melhor. Às vezes, o menor caminho está muito congestionado. Então, se você for por um caminho que, embora seja maior, você vai chegar primeiro. O protocolo de roteamento pode fazer isso aí. Depende do protocolo. Vamos dar uma olhada. O protocolo de caminho mais curto, ou seja, independente do tráfego, ele vai escolher o caminho mais curto. Mais usado é o RIP. É o RIP. E o protocolo de melhor caminho não necessariamente vai usar o menor caminho. Pode ser. Se o menor caminho for o caminho ótimo também, dependendo da métrica, ele vai usar o menor caminho também. É o OSPF. OSPF. Bacana? Como é que o roteador funciona? O roteador funciona assim, ó. O pacote é enviado. Então tá aqui o chefe, ele fala assim, quero mandar um e-mail. Aqui é uma notícia, né? Mas eu quero mandar um e-mail, vamos imaginar. Aí ele encapsula na camada de baixo, encapsula na camada de IP, encapsula na camada de enlace física, manda para a rede manda para o primeiro roteador. O primeiro roteador leu o IP do pacote, ou seja, desencapsula até aqui, ó. Chega até aqui, ó. Ele vai, abre, chegou até aqui, ele lê e fala assim, ah, cara, esse endereço IP aqui eu não conheço não, mas eu sei quem conhece. Pega e manda para esse cara aqui, manda de volta para a rede, né? E a rede encaminha isso para o próximo roteador. Aí ele abre o pacote de novo, desencapsula, lê o endereço IP. Fala, ah, eu conheço esse endereço IP. É uma rede que eu comunico. E aí ele encapsula de novo e manda para essa rede. E essa rede pega e entrega, faz a entrega para o destino final. Tá aqui uma ideia para você entender. Ó. Tá aqui a ideia. Imaginando que a estação 1 queira enviar uma informação para a estação 8. Então ele empacota, joga para a rede local. A rede local, a LAN dele, fala assim: olha, imaginemos o seguinte. Você está dentro do seu campus. Dentro do seu campus, da sua rede local. Aí você vai ter aula no laboratório de redes. Você não sabe onde que é. Mas se você perguntar para qualquer pessoa, pode ser que essa pessoa saiba, ou você vai ter que perguntar para o switch. O switch é o cara que consegue entender todo mundo dentro da rede. Aí você pergunta para o switch dentro da rede. Ele fala assim, ó, laboratório de redes é lá onde ficam os laboratórios, na sala número tal, você vai virar à direita, é a segunda porta. Ah, e agora para saber onde é o banheiro? Não. Antes de chegar no laboratório, é à esquerda no corredor. Ah, quer saber onde que fica a direção? Tá vendo? Você está perguntando coisas sobre o ambiente do seu campus, o ambiente local, e ele sabe te direcionar. Agora você pergunta assim, ah não, mas eu quero ir nas lojas americanas. Aí ele fala assim, olha, eu não sei onde ficam as lojas americanas, eu só conheço o meu ambiente externo. Mas vai ali fora, lá fora tem um cara chamado roteador, e ele vai conseguir te direcionar. Aí você tem que sair da sua rede local e perguntar para alguém. O roteador lá de fora fala assim, lojas americanas, cara, eu não sei onde que fica, mas eu sei quem sabe. Vai lá no próximo roteador. Então ele encaminha você, ó, aqui ele veio para cá e fala assim, olha, esse cara aqui sabe. Aí esse cara fala assim, ah, você quer ir nas lojas americanas. Não, eu, de fato, não sei quem que é, onde que é, mas esse cara aqui, ó, esse cara aqui sabe. Aí o roteador, você chegou no roteador 4 e falou assim, lojas americanas. Ele falou assim, ah, eu sei onde que é. Eu me conecto com as lojas americanas. Vou te mandar lá para a rede das lojas americanas. Você chegou lá nas lojas americanas e ele faz a entrega para você no destino. Consegue entender que o switch é o cara que entende do ambiente da rede local e o roteador é o cara que entende do ambiente da rede toda, de toda a internet. É óbvio que os roteadores entendem quem estão perto deles, tá certo? E o switch, né, assim, como a internet tem muitos roteadores, um roteador vai entender, vai conseguir se comunicar através das trocas de tabelas de roteamento com quem está próximo. Por exemplo, o R3 conhece a tabela do R2, eles estão pouco ligados diretamente. Tá certo? Agora, é óbvio que aqui tem a ligação. Mas vamos imaginar que eu não tivesse esse caminho aqui, ó. Não tivesse esse caminho aqui. Tá? Que não existisse esse caminho. E aí? Aí o R3 e o R2 se comunicariam muito pouco. Eu não teria vestígios de um e no outro. Então eu ia ter que ir passando para saber, por exemplo, sobre a rede N3, o melhor caminho seria esse. E a gente conta em número de saltos, tá? Nós contamos em número de saltos aqui, ó.
Só. Saiu desse roteador para esse. É um salto, um hope. Saiu desse roteador para esse. Mais um salto. E aí entregou. Bacana? Ótimo. Então, lembrando que nós colocamos esse cara aqui, e agora vale lembrar quem é quem, ou seja, quem atua em quem. Aqui nós temos o hub, aqui nós temos o switch. Precisa conhecer isso aqui, cara. A informação mais importante que você vai levar do curso é em qual camada ele está, porque quando você entendeu a camada, você entendeu o funcionamento do equipamento. Certo? Pessoal, essa é a nossa bibliografia. Se você tiver alguma dúvida, aí está o meu contato. E do mais, muito obrigado pela sua paciência até aqui. Fica com Deus. Excelente curso para você e até as nossas próximas aulas, os nossos próximos cursos. Valeu!